Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos assim nos ligando aos amigos espirituais aqui presentes e vamos elevar os pensamentos ao nosso Pai do céu, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades infinitas de crescermos, de evoluirmos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por todas essas dádivas, pela oportunidade de estarmos reencarnados aqui na Terra, para nos reeducarmos, para nos corrigirmos, repararmos os nossos erros, para assim, Pai, melhorarmos um pouquinho, para darmos um passo a mais em sua direção. Que o Senhor, Pai amado, nos abençoe, nos ilumine a jornada, para que possamos, ao final dela, retornarmos para a nossa verdadeira pátria, bem melhor do que aqui chegamos. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, ilumine e proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é a perda de entes queridos. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E de fato, nosso Pai eterno é Pai de espíritos imortais. Somos uma pequena centelha da grande centelha divina que é Deus. Portanto, temos a imortalidade herdada de nosso Pai do céu, né? Eu trago aqui uma mensagem belíssima de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico, que diz assim: ante as lembranças dos entes queridos que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. E atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Olha que belíssimo. Essa mensagem está no livro Saudade e Amor. Então, gente, o fato é que a morte
é apenas do corpo físico. O espírito é imortal. Nós sabemos que não há prova mais difícil, dor mais terrível do que a morte de um ente querido, né? Nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre um coração querido que silenciou, não é? Não é fácil. Não é nada fácil ver um ente querido fechar os olhos no adeus. É algo terrível, é uma dor que despedaça a nossa alma, não é? A perda de uma mãe, de um pai, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um irmão, é uma dor extrema que esmaga, né? Esmaga o nosso coração, sem dúvida. Essa separação dói, e dói muito. Mas é preciso compreender que o ente querido que está do outro lado, que passa para o outro lado, ele também vai passar pelas dores da separação. Para ele também não vai ser fácil, né? Ele também vai sentir essa separação, né? Não é fácil um momento assim. A gente se angustia, a gente vai sentir muito a falta do ente querido. A sua ausência vai deixar ali um vazio, uma lacuna, né? Nós vamos sentir saudades, vamos sentir falta daquela convivência com o ser querido. É claro, isso é natural, né? Mas é preciso lembrar que tudo passa. Essa dor vai ser amenizada. Como disse Nossa Mãe Santíssima, essa dor também vai passar, né? O tempo tem o poder de cicatrizar essa ferida. Só o tempo, né, é que vai conseguir cicatrizar esta ferida. Mas como amenizar essa dor da separação? Diante da morte de um ente querido, como não se desesperar? Como? É preciso ter fé em Deus, não é? É preciso ter certeza também, acreditar que a morte é apenas o cessar da vida biológica. Porque o ser pensante, que é o nosso espírito, esse é imortal. Então, morrer é mudar do estado vibratório, saindo da faixa pesada, densa da matéria, passando para a faixa sutil do mundo espiritual, né? A morte não é um adeus para sempre, não é uma separação eterna, não é? Não é? Porque tem religiões que pregam de uma maneira que a criatura entende assim. Ah, nunca mais vou encontrar a minha mãe, eu nunca mais vou encontrar o meu filho.
Isso é horrível. Isso é terrível, essa ideia. Né? Não, a morte não é assim. É uma separação provisória, momentânea. Né? É um até breve. Até breve. Né? Porque um dia todos nós vamos nos reencontrar. Não é? Nós vamos encontrar os nossos queridos que nos antecederam na grande viagem. O Consolador prometido por Jesus, porque Jesus prometeu que mais tarde ele mandaria um Consolador, e mandou. É a doutrina espírita, é a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar que a vida continua em uma outra dimensão, não é? A morte não é o fim, ela é continuidade em outro plano. Né? Ela é a porta de libertação do espírito. Não é? Porque é preciso compreender que o nosso planeta não é um planeta evoluído, um planeta de delícias. Não. O nosso mundo aqui ainda é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo de delícias. A Terra é um planeta presídio, é um planeta hospital, é um planeta educandário. Então muitos estão aqui para cumprir pena pelos seus crimes de outras vidas. Muitos estão aqui para curar as suas enfermidades espirituais. Muitos estão aqui para se educar, para se instruir. Não é? Diante disso, nós vamos perceber que não é um planeta de delícias. Ninguém é feliz dentro de um presídio, nem dentro de um hospital e nem dentro de escola. Não sejamos hipócritas, não é? Então, por que lamentar quando alguém se livra dessas penas? Não é? É preciso pensar. A morte é a porta de libertação. É um fenômeno natural, a morte é um fenômeno natural, como é o nascimento. A gente nasce, a gente morre. É natural. É que a maneira como as pessoas tratam a morte cria todo esse mistério, esse tabu, não é? Essa coisa negativa. Quando não tem nada disso. É algo natural. Né? Ninguém vai desaparecer na sepultura, no túmulo, não. A tumba só vai guardar o corpo físico, a vestimenta que não serve mais. Né? As comunicações além túmulo vêm nos comprovar a imortalidade do espírito. Né? Dessa maneira, se a criatura tem ali uma crença religiosa, ela sabe muito bem que a morte não é o fim. Não é o fim. Morte é vida, é continuidade. Nada se perde no universo. Nada. Tudo se transforma. Tudo morre para renascer. A doutrina dos Espíritos, o Consolador que Jesus nos enviou, vem nos revelar esses mistérios da vida e da morte. Vem dar sentido para a vida, vem dar sentido para a morte. Né? Vem aliviar
as nossas dores. Vem nos consolar, vem nos confortar, vem nos dar esperanças, não é mesmo? Vem tirar o desespero e nos dar a resignação e a aceitação para com a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é a felicidade dos seus filhos, é o bem de todos. É preciso compreender que os nossos entes queridos não são nossos, né? São de Deus. Nós temos ali um empréstimo divino. Deus nos empresta esses seres amados para conviverem conosco, mas eles não nos pertencem, eles são de Deus. Diante disso, eu trouxe uma historinha muito bonita que está no livro do Richard Simonetti, um livro que se chama Quem Tem Medo da Morte. Esse livrinho é excelente. E a historinha se chama Joias Devolvidas. E nos conta que um rabino, que é um pregador religioso judeu, né, ele vivia muito feliz com sua esposa e 2 filhos adoráveis. Por força das suas atividades, certa vez ele precisou fazer uma longa viagem, não é? E nesse interim, um grave acidente aconteceu que provocou a morte dos seus 2 filhos. A esposa, né, nós podemos imaginar a dor que esta mãe sentiu em perder logo os 2 filhos de uma vez. Não é? Mas ela era uma mulher muito fervorosa, ela tinha uma fé inabalável e ela se apoiou na sua fé, na sua confiança plena em Deus e suportou valorosamente esse grande impacto da morte dos 2 filhos. E orou pedindo a Deus que a inspirasse para que ela conseguisse dar essa notícia para o esposo quando ele retornasse, porque ela não sabia como falar, né? Porque o pai, o marido dela, adorava aqueles 2 rapazes, né? E ela não sabia como contar para o marido. Passado o tempo, o marido retornou da viagem e já foi logo perguntando pelos filhos. Ela então desconversou, falou para ele não se preocupar com os meninos, para ele tomar um banho, descansar, depois fazer um lanche. E ele foi. Mas logo que ele terminou o lanche, ele já perguntou: e os meninos? Eles estão demorando. Então ela falou para ele: marido, na sua ausência, aconteceu algo muito sério. E ele falou: é mesmo? Eu estou notando que você está abatida. O que foi que aconteceu? E ela falou assim: na sua ausência esteve aqui um amigo e ele me confiou a guarda de 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas essas 2 joias. Eu nunca vi nada igual. Mas o problema, meu marido, é que ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolver.
E então o marido falou para ela: mas o que é isso, mulher? Eu estou estranhando o seu comportamento. Aí ela falou: mas é que eu jamais vi joias tão raras. São divinas, maravilhosas. Aí o marido falou: mas não são suas, não lhe pertencem. E aí ela falou: mas eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. E aí ele virou para ela e falou: mas mulher, ninguém perde o que não possui. Não são suas. Você ficar com elas é roubo. Aí ela falou: então me ajude. E ele falou: claro que eu vou ajudar. Nós vamos juntos devolver essas 2 joias hoje mesmo. Aí ela então falou: pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, meu marido, isso já foi feito. As joias raras eram nossos filhos. Deus que nos concedeu ambos, os 2 filhos por empréstimo, né, para nossa guarda, ele veio buscá-los. Então o rabino compreendeu a mensagem e, embora experimentando uma dor imensa, uma angústia pelaquela separação, não é? Ele conseguiu se conter e então abraçou a esposa e os 2, emocionados, misturando as lágrimas que derramavam, sem revolta e sem desespero, eles pronunciaram as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja seu santo nome. Então não é fácil devolver, né? Não é. Mas é preciso substituir o pesar quando um ente querido se separa de nós provisoriamente, não é? Quando deixa o nosso convívio. Porque, na verdade, eles não nos pertencem. São de Deus, não é? E nós não podemos reter essas joias que não nos pertencem, não é mesmo? Então, é preciso compreender que os nossos entes queridos não sumiram, não desapareceram. Eles continuam conosco, só que caminhando no lado de lá da vida, do outro lado da vida, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos traz uma visão do que acontece quando um ente querido retorna para o plano espiritual. Ele diz assim: é como se 2 amigos estivessem presos numa mesma cadeia, né? Ambos um dia serão libertados, mas acontece que um deles é libertado primeiro, né? Seria caridoso se aquele que continua preso se entristecesse porque o outro se libertou antes? Haveria de sua parte caridade nisso? Ou seria egoísmo? Se lamentar porque o outro se libertou, né? Então dá-se o mesmo com
dois seres que se amam aqui na Terra. O que parte primeiro foi libertado. Ele ganhou a liberdade. Então não devemos lamentar a sua libertação. Não é mesmo? Ele não mais vai sofrer aqui nesse mundo. Não haverá mais... não terá mais que passar por dificuldades, por dores. Não é mesmo? Ele está livre. Cumpriu o seu papel. Então por que lamentar? Devemos aceitar a vontade do Pai e esperar com paciência o momento em que chegar a nossa vez. Né? Porque essa separação ela é apenas aparente. Eles continuam. Né? Como disse um poeta, a morte é a curva do caminho. É como se o ente querido estivesse caminhando à nossa frente, na estrada, e lá na frente, nessa estrada, tem uma curva. E aí o ente querido vira na curva, você não o vê mais, mas ele continua caminhando. Ele não desapareceu, ele só sumiu da sua vista, da sua visão, mas ele continua. E um dia nós também vamos chegar lá na curva do caminho, e aí vamos reencontrar ele lá, né? Então que a gente pense nos nossos queridos que passaram para o outro lado da vida, que a gente pense neles com alegria, né? Pense neles com saudade, mas com uma saudade boa, né? Vamos pensar neles com alegria, imaginem eles bem, saudáveis, não é mesmo? Porque lá onde eles estão do outro lado, eles vão se emocionar ao receberem essas nossas lembranças, porque para eles vai ser como se eles estivessem recebendo um WhatsApp, um telefonema, né, da gente, e vão ficar muito felizes, não é mesmo? Então nossos queridos não morreram, eles apenas se ausentaram, né? Viajaram para um outro mundo. Esse tal mundo aí, esse tal outro mundo, é de onde nós já viemos, quando nós renascemos aqui na Terra. Nós viemos de lá e a gente retorna para lá. Lá é a verdadeira pátria, não é? Então, o nosso ente querido, quando morre, ele completou o seu curso, os seus deveres aqui na Terra. Ele cumpriu. Como se ele estivesse fazendo um curso e ele concluiu esse curso e recebeu o quê? Ele recebeu o seu certificado de conclusão do curso, né? E volta para casa, no plano espiritual. E nós, que aqui ainda estamos, é porque ainda estamos cursando. O nosso curso não foi concluído. Quando nós concluirmos o nosso curso, nós também vamos pegar o nosso certificado e retornaremos para casa, né? Então, é dessa maneira que a bondade do nosso Pai não separa aqueles que se amam, não é? Porque os laços de amor são eternos. E Deus não separa os filhos que se amam, porque se Ele assim o fizesse, separasse os que se amam, ele não seria Deus. E Ele é. Ele é o Pai de infinita bondade, né? Então, estamos na terra de passagem, estamos aqui para passar por provas que vão nos ajudar na nossa evolução, né? No nosso progresso. E depois nós vamos retornar para casa, a verdadeira casa, não é? Que é a pátria espiritual. Portanto, a morte é a porta de libertação, a morte é o nosso passaporte para voltar para casa, não é mesmo?
Então, morrer não é acabar, sumir. Não. Morrer é passar do plano físico para o plano espiritual. Né? Bem, para nós fecharmos a nossa conversa de hoje, eu vou trazer uma mensagem de André Luiz que está no livro E a Vida Continua, psicografado pelo Chico, se eu não me engano, pelo Valdo Vieira também, né? Que diz assim: o sol que hoje se põe voltará amanhã. De todos os lados explodem verdura e flor, a dizerem que a morte é ilusão, que a vida continua, triunfando, bela e eterna, para todos sempre. Muita paz a todos.